Graça e paz, irmãos, boa noite. Todos que estão aqui presentes e os que estão nos acompanhando e adorando conosco por meio dos canais da nossa igreja. Que a graça poderosa do Senhor seja multiplicada sobre a vida e a família de cada um. No nosso clamor anteriormente, nós já agradecemos a Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre muitos da nossa comunidade. Aqueles que têm pedido as nossas orações. Nós temos já há algum tempo orado pelo Dr. Rodrigo e pela esposa dele, Andréia. Gostaria até de corrigir aqui que no último domingo eu disse que a Andréia é médica, mas na realidade ela é coronel da nossa gloriosa Polícia Militar de Mato Grosso. E Deus agiu poderosamente na vida deles e eles já estão fora de perigo, já estão em processo de recuperação. E assim Deus fez na vida de vários outros aqui também em relação a esse coronavírus. Mas também eu gostaria de pedir à igreja que estivesse orando pelas famílias enlutadas. Nós temos algumas famílias da nossa igreja que têm realmente sofrido, têm sentido esta dor do luto e só o Espírito Santo pode consolar esses corações. E como eu disse, temos também na nossa igreja presbiteriana espalhada pelo Brasil, muitos que estão sofrendo essa dor. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela família do reverendo Luiz Viana. Reverendo Luiz Viana, um grande amigo de muitos anos, professor lá no IBEL, médico também, ele é pastor e médico, e nessa semana Deus o recolheu à glória. Vamos orar pela família dele, né? A esposa também é professora lá no IBEL, uma família totalmente integrada no ministério. Continuar orando pela família do reverendo Pedro Vasconcelos, que também foi chamado à eternidade, e para que Deus esteja também abençoando a família dele. Família do reverendo Oliveira Cirbelli. Só nesse último mês Deus chamou da nossa igreja 5 pastores, né? Estou aqui na fila, esperando ele me chamar, né? Mas eu sei que eu só vou na hora que ele me chamar. Mas se chamar, estou preparado também. O fato é que nos entristecemos por um tempo, mas a fé que temos no nosso Senhor Jesus nos dá a garantia de que em breve estaremos todos juntos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E é buscando este conforto, é buscando esta segurança, esta certeza para nós enfrentarmos essa pandemia que eu quero seguir com as nossas devocionais a respeito do caráter de Deus, né? Estudando algumas características do caráter de Deus que fortalecem a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção para seguirmos em frente a despeito das lutas e das adversidades. Hoje eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 13 até o versículo 20. Carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de 13 a 20, e nós encontramos as seguintes palavras nesse trecho da Bíblia Sagrada. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós,
tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aplica, Senhor, aos nossos corações a Tua palavra. Permita, Senhor, que esta palavra poderosa, inspirada pelo Teu Espírito, nesta noite, encontre um lugar especial em cada coração. Que o mesmo Espírito Santo esteja iluminando corações e mentes, para que todos aqui presentes e os que nos acompanham pelos canais da igreja possam ser edificados, despertados, fortalecidos, animados, para poderem continuar andando, seguindo em frente, olhando para o autor e consumador da fé e vivendo a despeito das lutas desse tempo. Nos ajude, ó Deus, repreenda nesse momento tudo aquilo que não agrada ao Senhor e que o Espírito Santo do Senhor traga aos nossos corações as lições que o Senhor já preparou na eternidade. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém, glória a Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da imutabilidade de Deus. Então marque aí na sua Bíblia, porque até o título desta leitura que eu acabei de fazer é exatamente a imutabilidade, a garantia das promessas de Deus. Estou convencido de que neste tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos buscar no caráter de Deus a confiança, a segurança, a coragem, a paciência, a perseverança, a alegria e o ânimo que servirão para fundamentar a nossa fé e nos capacitarão, nos habilitarão para enfrentarmos e atravessarmos esse deserto, as lutas desse tempo. Com certeza, para nós não ficarmos paranoicos, né, diante de tanta tensão, de tanto medo, de tantas preocupações e inseguranças, nós precisamos nos ancorar no caráter de Deus. Mais do que nunca, como o próprio texto diz, precisamos nos ancorar. O caráter de Deus precisa ser a nossa âncora segura e firme para seguirmos realmente cumprindo a vontade de Deus e vivendo nesse mundo com todos esses problemas, com todas essas adversidades, que além da pandemia, temos toda essa instabilidade política, temos toda essa situação onde nós estamos aí vendo nossas autoridades em todos os níveis, em todos os poderes, a boa parte delas movida pelo egoísmo, movida pela vaidade, movida pela soberba e batendo cabeça. Diante de tudo isso, nós precisamos, mais do que nunca, nos ancorar no caráter de Deus. Nos 2 últimos domingos, eu preguei aqui, primeira mensagem a respeito da incomparável compaixão de Deus. E nós podemos, então, descansar na compaixão do nosso Deus. No último domingo, preguei aqui a respeito do imensurável amor de Deus. Podemos descansar no amor de Deus. Seguindo nesta mesma toada, hoje eu quero tratar a respeito da imutabilidade do ser de Deus, da imutabilidade de Deus. Como dizia Charles Spurgeon, nada é melhor para o desenvolvimento da mente e nada dará mais segurança ao homem do que a contemplação da deidade. Ou seja, contemplar o ser de Deus. E na realidade, quando nós contemplamos o ser de Deus, nós podemos dizer que nada humilha mais o homem, mais a mente do homem, porque quando contemplamos o ser de Deus, contemplamos a deidade, nós somos humilhados. Deus revela para nós a nossa pequenez, Deus revela para nós as nossas limitações diante da grandeza e da riqueza do seu caráter, da grandeza e da riqueza dos seus atributos. Entretanto, por outro lado, da mesma maneira, quando contemplamos a deidade do Senhor, nada consola mais o nosso coração, nada dá mais certeza ao nosso coração a respeito do ser de Deus, e principalmente quando nós estudamos a respeito da infinitude, da imutabilidade do nosso Deus. Isso aumenta a nossa confiança, nos dá mais segurança. Quando nós contemplamos os atributos do Senhor, certamente isso nos fortalece para enfrentarmos
e todas as experiências da nossa vida. Fazendo um adendo daquela famosa frase, conheça-te a ti mesmo, que estava lá no pátio do templo de Apolo, na ilha de Delfos, né? O sábio Sócrates, sábio grego, filósofo grego, ele aumentou essa frase dizendo o seguinte: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. 26 séculos mais tarde, ainda hoje, essa frase parece impressionar muitas pessoas com a sua aparente sapiência. Entretanto, a criatura caída no seu estado de pecado e miséria nunca conhecerá a si mesma sem conhecer o seu Criador. Nunca. Como dizia Calvino, na realidade, o homem jamais chegará ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus, e na visão de Deus, desça a examinar-se a si mesmo. É impossível o autoconhecimento sem conhecer o Criador. As Escrituras deixam claro para nós que para conhecermos a nós mesmos, nós precisamos antes conhecer o nosso Criador. Por isso, o estudo do ser de Deus, ele é indispensável, primeiro, para o autoconhecimento, mas além disso, indispensável para gerar em nós, dentre outros benefícios, os seguintes: primeiro, temor e tremor. Você nunca vai realmente adorar a Deus com reverência, nunca vai adorar a Deus verdadeiramente, se você não procurar conhecer, não procurar crescer no conhecimento da deidade, do ser de Deus. Então, quando nós nos dedicamos a conhecer a Deus, conhecer o Criador, de fato, o próprio Espírito de Deus gera em nós mais temor, mais reverência. Além disso, quando nós nos apropriamos desse conhecimento, quando realmente esse conhecimento faz diferença na nossa vida, quando ele se torna nosso guia e mestre, certamente ele nos dará mais segurança, mais forças para enfrentarmos todas as adversidades. E com certeza, esse conhecimento é que será a nossa direção, o nosso livramento e nos dará a vitória. Mas além disso, conhecer o ser de Deus é importante para tributarmos a Ele toda honra e toda glória. Quando nós crescermos no conhecimento de Deus, nós vamos saber que é Ele que age, é Ele que faz, é Ele que conduz, é Ele que sabe, é Ele que tem a direção, Ele que é o provedor, é Ele que tudo pode. E quando você descobre isso, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, mesmo em meio à pandemia. Deus é imutável. E essa afirmação de que Deus é imutável, ela descansa o nosso coração. Foi exatamente essa verdade que de maneira enfática, Deus, através do profeta Malaquias, diz para o povo de Judá, logo depois, quase 100 anos depois da reconstrução do templo, quando eles já tinham voltado do exílio babilônico. Deus, então, através do profeta Malaquias, ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Portanto, estudar a respeito da imutabilidade de Deus é uma segurança para nós, exatamente porque Deus não muda, nós não somos consumidos, porque nós mudamos, nós somos mutáveis, e muitas vezes desagradamos ao Senhor, prometemos uma coisa e fazemos outra, mas Deus não muda, Ele segue sempre o mesmo e sempre Deus. Quando Malaquias disse isso, está no contexto do capítulo 3 de Malaquias, inclusive dos dízimos e das ofertas. O povo era apenas religioso, mas o coração estava longe de Deus. Já tinham realmente quebrado a lei do Senhor, desobedecido ao Senhor, esquecido da disciplina que tiveram na época do cativeiro. E Deus então manda o profeta dizer: olha, não destruo vocês porque eu não mudo, porque se eu mudasse eu destruiria vocês.
Então, estudar a respeito da imutabilidade de Deus é, de fato, muito importante para nós. E esse atributo, essa perfeição de Deus, embora bastante desconhecido de muitos e muitos cristãos hoje, e não suficientemente examinado por outros tantos deles, é exatamente a imutabilidade, uma das excelências do Criador que o distingue das suas criaturas. É exatamente o atributo da imutabilidade que distingue o Criador das suas criaturas. Porque nós sabemos que todas as criaturas e tudo que Deus criou é mutável, é transitório. Só Deus é imutável. Ele não conhece, diz a Bíblia, mudança alguma, porque Ele não tem início, Ele não tem fim. Desde sempre e para sempre, Deus é Deus. É isto que Tiago declarou claramente. Ele é eternamente, disse Tiago, o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Deus é todo sim. Deus, o sim dele sempre será sim, e o não dele sempre será não. Foi por causa disso que Moisés, pela primeira vez, por causa desse atributo, da imutabilidade de Deus, é que Moisés, pela primeira vez, comparou Deus com uma rocha, e com muita força e alegria, Moisés cantou, lá o Cântico de Moisés, capítulo 32 de Deuteronômio, versículos de 1 a 4, pode marcar na sua Bíblia, o Cântico de Moisés, e na realidade, esse cântico exalta a imutabilidade de Deus. Cantava Moisés: goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como um chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei, engrandecerei o nosso Deus, eis a rocha. E olha que ele canta: suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Deus é justo e reto, cantava Moisés. Meus queridos irmãos, e ele arremata no Salmo 90, único Salmo de Moisés, no versículo 2, ele diz lá: antes que os montes nascessem e se formasse, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, dizia Moisés. Deus não se arrepende, Deus não muda, suas promessas não mudam, Ele não se arrepende de nenhuma promessa que Ele fez, de nenhum dom que Ele concedeu. Dizia o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 29, ele diz lá: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isto é imutabilidade de Deus. Essa e outras verdades enchem o nosso coração. E eu poderia falar muito tempo a respeito disso, mas eu quero destacar apenas 3 lições interessantes a respeito da imutabilidade de Deus. A primeira delas: Deus não muda na sua essência, na sua existência e nem nas suas perfeições, nos seus atributos. Então pode marcar aí: Deus não muda, Ele não muda na sua essência, Ele não muda na sua existência, e Ele não muda no seu ser, nos seus atributos, nas suas perfeições. Atributos, quando nós na teologia usamos a expressão atributos, nós estamos falando das perfeições que caracterizam o ser de Deus. Então, ontologicamente, Deus é imutável. Ele é imutável na sua existência, Ele é imutável na sua essência, Ele é imutável no seu ser, nos seus atributos. Mas a pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? De fato, não temos como definir Deus, exatamente por causa das suas perfeições. Nós somos imperfeitos. Mas uma das melhores definições humanas para quem é Deus está exatamente na resposta da pergunta de número 4 do breve catecismo de Westminster. E diz lá o seguinte: quem é Deus? Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ou seja,
Deus é perpetuamente o mesmo na essência, na existência e nos seus atributos. Nem na encarnação a deidade sofreu qualquer alteração que seja. Nós afirmamos, e a Bíblia deixa isso claro para nós, Jesus Cristo, Deus encarnado, é 100% Deus, 100% homem. E estas duas naturezas coexistiram numa união chamada hipostática em Cristo, sem se misturar, na sua totalidade. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Por isso, Deus não mudou na sua essência, nem na encarnação. Continuou, Deus. Isso é maravilhoso saber disso. Além de não mudar em seu ser, também não muda na sua existência. Ou seja, Deus nunca passou a ser, Ele sempre é. Por isso que Ele se identificou como eu sou. Deus sempre é. Ponha isso no seu coração, isso vai mudar sua vida na luta nesse tempo de pandemia. O salmista diz no Salmo 102, versículos 25, 26 e 27, pode marcar na sua Bíblia, ele diz assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse é o nosso Deus bom presbiteriano. Pode dar um aleluia, um glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É isso que tem que encher o nosso coração. Esta terra que vocês estão vendo vai passar. Nós não vamos habitar nesta terra na volta do Senhor Jesus. Estes céus que nós contemplamos passarão, mas Deus continuará Deus. Sempre Deus. Esses versos aqui de Salmo 102, versículos 25, 26 e 27, eles expressam com clareza a imutabilidade do ser e da existência de Deus. Deus não surgiu, Deus não foi criado, Ele sempre existiu, Ele sempre existirá. Agora presta atenção nessa afirmação que eu estou fazendo, né? Deus não surgiu, Deus sempre existiu e sempre existirá. E aí está a nossa convicção, a nossa certeza do amanhã, independente dos homens hoje, independente de tomarem ou não as decisões certas, independente do vírus, independente da pandemia, disso ou de qualquer outra coisa. Eu e vocês podemos crer no amanhã, porque amanhã Deus existirá. Por isso é que nós podemos crer no amanhã. Porque amanhã Deus continuará Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo bradou lá na capital da filosofia, né? Lá em Atenas, no Areópago, no seu grande sermão, capítulo 17 de Atos, ele diz lá: pois nele vivemos e nele nos movemos e existimos. Então quando nós cantamos, eu posso crer no amanhã, porque Cristo vive e Ele continuará vivo. Então, independente de qualquer coisa, cremos no amanhã. Isso enche o nosso coração. Deus também não muda nas suas perfeições, no seu ser, Deus não muda, no seu caráter. Qualquer dos seus atributos, qualquer um deles, sejam os chamados atributos comunicáveis ou os atributos incomunicáveis, qualquer dos seus atributos, né, era no passado exatamente como é no presente e continuará sendo do mesmo jeito no futuro. Qualquer um deles. Como dizia Spurgeon, em adoração, diga qualquer coisa que puder do caráter de Deus. Isso pode ser dito num passado escuro, como também no futuro luminoso, e sempre permanecerá o mesmo. Eu, Jeová, não mudo, disse Deus. Então, Deus foi sábio ao fazer o mundo, que a Bíblia diz que Ele fez com sabedoria pelo poder da sua palavra, continua sendo sábio hoje. Não houve um tempo que Deus fosse mais sábio, e não haverá um tempo que Ele será mais do que hoje. Não houve um tempo que Ele fosse menos soberano,
e não haverá um tempo que Ele será mais soberano. Deus sempre será Deus. Glória a Deus. E isso tem que encher o nosso coração agora, para nós não perdermos a direção. Porque às vezes você fica vendo tanta notícia ruim aí na televisão, tanta coisa, o presidente fez isso, o tribunal fez aquilo outro, e não sei o que, etc. Uma confusão, era para ter feito isso, era para ter feito aquilo. Na realidade, para você não ficar paranoico, para você não ficar maluco, você precisa firmar no ser de Deus. Saiba que Deus não muda, os homens mudam, e por isso não podemos confiar neles. Mas Deus não muda. Deus não muda na sua essência, Deus não muda na sua existência, e Deus não muda nas suas perfeições. Mas também eu quero dizer para os irmãos que Deus não muda em seus decretos, seus planos. Deus não muda. Marque isso aí na sua Bíblia. Mas a pergunta é: o que são decretos? E uma definição muito boa também encontramos lá no breve Catecismo de Westminster, na pergunta de número 7. Que são os decretos? Os decretos de Deus são seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Ele predestinou tudo o que acontece. Tudo que acontece, nada pega Deus de surpresa. Então você que é crente verdadeiro e que conhece a palavra, não precisa ficar assustado com o que está acontecendo aí. Isso aí não é novidade para Deus, faz parte do plano eterno de Deus. Deus pré-ordenou tudo, absolutamente tudo. Saiba disso. A Bíblia diz e nos ensina com clareza: fez todas as coisas, Deus fez todas as coisas para o seu determinado fim. Salmo 16, verso 4. Tudo ex opera, tudo que sai de Deus, sai com ordem e sai com propósito. Não tem nada no universo criado que está aí por acaso, que está solto aí, sem sentido, sem significado, nada. E nada acontece por acaso. Na realidade, não existe acaso quando nós estudamos o ser de Deus. Não existe. Deus fez todas as coisas, e cada uma delas para o seu determinado fim. E a Bíblia diz no Salmo 104, 24, e fez isso com sabedoria inigualável. Ao ponto de, quando chega em Romanos 11, terminando a sua parte doutrinária, o apóstolo Paulo chega a dizer: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento. Quem deu conselho para o Senhor? Ninguém. Não precisa. Não precisa. Porque dele e para ele e por meio dele são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, na realidade, isso enche o nosso coração. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus executa os seus decretos através da obra da criação, através da obra da providência e através da obra da redenção. E esta última é uma providência especial, aquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus em nosso favor. Olha que coisa maravilhosa. Os decretos de Deus, além de livres, soberanos e sábios, eles são essencialmente imutáveis, imutáveis. Como dizia o teólogo africano Agostinho de Hipona, do iniciozinho do 5º século, ele disse o seguinte: Deus não quer uma coisa hoje e depois outra. O que Deus quer agora, Ele sempre quis e quererá para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Então Ele não muda, não tem variação. E olha, observe bem, uma coisa que agora faz sentido para nós, né? Deus não muda e não mudou, nem quando o seu próprio Filho unigênito orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus não mudou o seu plano. Deus não mudou o seu plano. Permaneceu firme. E da segunda vez, de maneira obediente, Jesus ora pela segunda vez: Pai, se não é possível, de fato não é possível, faça-se a tua vontade.
e o Pai fez a vontade dele. Nós podemos perceber depois lá em Atos capítulo 2, verso 23, diz lá que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. Em outras palavras, pela própria vontade e sabedoria de Deus. Deus já havia resolvido na eternidade que Jesus seria entregue nas mãos de ímpios. Deus não muda. Deus não muda. Não mudou nem quando Jesus orou. Não muda. Por quê? Porque os seus decretos são imutáveis. Os decretos de Deus são imutáveis. E são imutáveis não somente porque antecedem a criação. Olha que coisa interessante, eles não são imutáveis só porque foram estabelecidos na eternidade. Não, mas além disso, eles são imutáveis porque eles permanecem imutável e eternamente presentes na mente de Deus. Então Deus não esquece, não tem como esquecer. Para sempre o decreto está na mente dele. Então Deus não esquece de você, Deus não esquece de mim. Você pode esquecer dele, mas ele não esquece de você. Para sempre, o decreto de Deus está presente na sua mente. Por isso que todos eles se realizarão eficazmente. Aquilo que Deus decretou acontecerá. E nada pode impedir. Foi exatamente isso que o profeta Isaías bradou em bom e alto som. Capítulo 14, versículo 24 e o versículo 27. Diz lá, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. Como eu determinei, assim se fará. Versículo 27, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? E aí ele arremata no capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E termina dizendo, agindo eu? Agindo eu? Quem impedirá? Vai ser um vírus? Agindo eu, quem impedirá? Que coisa maravilhosa. Então, queridos irmãos, guarde aí no seu coração. Deus não muda na sua essência, existência e perfeições. Deus não muda nos seus decretos. E por último, Deus não muda nas suas promessas. Isso é maravilhoso e enche o nosso coração, porque nós gostamos das promessas de Deus. E, portanto, quero dizer para você que veio aqui hoje e para vocês que estão nos acompanhando, Deus não muda nas suas promessas. Foi exatamente o que ele prometeu para Josué, ele cumpriu. Quando ele chama Josué para ser o sucessor de Moisés, ele diz, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, não te abandonarei. Jamais te deixarei. E você será bem-sucedido se me obedecer. E depois, mais tarde, já mais velho, e se preparando para chamar o povo para uma renovação da aliança. No capítulo 21, no versículo 45, Josué dá um dos testemunhos mais lindos, mais bonitos das Escrituras Sagradas. Josué diz lá, nenhuma das promessas do Senhor falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. E ele termina dizendo, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Meus queridos irmãos, se nós pudéssemos apenas supor que uma promessa sequer não tivesse sido cumprida, toda a nossa fé cairia por terra. Cairia por terra. Isso fica claro para nós. Por isso é que nós entendemos que o sacrifício que Jesus fez na cruz é suficiente, é eficaz. Porque alguém que, tendo recebido aquele sacrifício, perder a salvação, cai tudo por terra. Então, quando nós falamos que Deus não muda, isso é muito importante para nós. Porque se uma promessa de Deus deixar de se cumprir, quem vai me garantir que as outras se cumprirão? Portanto, se apenas um dos eleitos se perder, toda a minha fé desmorona. Porque os demais podem se perder também. Por isso é que Jesus garantiu que nenhum daqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perderá, nenhum.
Nenhuma promessa de Deus pode deixar de ser cumprida, porque se porventura uma sequer deixar de ser cumprida, Deus não é imutável, Deus muda. Mas a Bíblia é clara, Deus não muda, e Josué deu esse testemunho, afirmando categoricamente e chamando o povo para a renovação. Ele diz: nenhuma das promessas deixou de ser cumprida. Ele diz lá, Deus cumpriu todas elas. Logo depois, no capítulo 24, ele chama o povo para a renovação da aliança e diz: em virtude disso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você que está me ouvindo, você que está aqui na igreja, quero dizer para você, a despeito das lutas que nós estamos passando, Deus é fiel, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá, e cumprirá no tempo dEle. Então, nos cabe descansar no Senhor, descansar na imutabilidade do Senhor. Na realidade, é exatamente aqui que entra o nosso texto. O nosso texto de Hebreus, capítulo 6, entra exatamente aqui. Vocês já sabem que o propósito do escritor da carta aos Hebreus foi uma palavra de exortação. Ele mesmo diz isso, Hebreus capítulo 13, verso 22. Ele mesmo diz que estava escrevendo uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo. O objetivo dele era, através de deixar claro a supremacia da pessoa e da obra de Jesus, animar os crentes para que eles não retrocedessem, para que eles enfrentassem as lutas, permanecessem fiéis, obedientes ao Senhor, perseverassem diante daquelas dificuldades. Essa foi a intenção do escritor. E aqui, no capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 20, ele vai usar aí o exemplo da aliança de Deus com Abraão. Depois vai falar de Cristo e falar para nós. Ele diz aí claramente, acompanha comigo o texto, marca aí na sua Bíblia, né? Em relação a Abraão, ele disse, esse texto está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 16 e 18. É esse texto que o escritor está citando. Deus aparece para Abraão, e o texto diz, claro, a palavra, Deus dá a sua palavra para Abraão e diz: eu te abençoarei, Abraão, certamente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência será bendita, e na tua descendência abençoarei as nações da terra. Deus dá esta palavra para Abraão, mas para que Abraão se certificasse de que Deus não iria mudar e que ele iria cumprir essa palavra, olha aí no versículo 16, diz claramente aí: e disse Deus, jurarei por mim mesmo, disse o Senhor. Jurarei por mim mesmo. E agora o escritor da carta aos Hebreus traz esse exemplo e diz lá: Deus fez uma aliança com Abraão, deu a sua palavra para Abraão, e como não existia ninguém maior do que ele para jurar, para que aquela palavra dele fosse imutável, Deus jurou por si mesmo. E aí ele diz claramente aí, vocês podem observar no versículo 18: e Abraão teve duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são as duas coisas imutáveis que aparecem aí? Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, o juramento de Deus, né? Deus já tinha dado a palavra, e depois ele fez o juramento. A palavra de Deus por si só já se cumpriria. Mas para que Abraão entendesse, como diz aí logo no versículo 17, a natureza imutável do seu propósito, ou seja, que Deus de fato cumpriria sua promessa para os seus herdeiros. Deus então, literalmente, hipotecou a sua autoridade e a sua integridade. Essas duas coisas são irrevogáveis. Irrevogáveis, imutáveis. Deus falou, está falado. E ele jurou, está jurado. Então, o escritor da carta pega esse exemplo e diz: puxa, olha aí, vocês conhecem Abraão e sabem que por essas duas coisas, e de fato Deus cumpriu a palavra dele, cumpriu em Isaac, no nascimento de Isaac, mas esse cumprimento é efetivo, ele de fato alcança o seu ápice em Cristo Jesus e na igreja, que na realidade em Cristo Jesus a igreja é o Israel, os verdadeiros herdeiros de Abraão. Se cumpre. Então, o escritor diz: vocês não precisam ficar com medo das adversidades, vocês não precisam ficar assustados com as perseguições, não precisam ficar tentados a voltarem ao judaísmo. Não, não.
Observe bem que do jeito que Deus cumpriu a promessa dele com Abraão, e ele interpôs duas coisas imutáveis, agora ele a cumprirá em Cristo Jesus, a nova aliança com Cristo Jesus, e ele vai deixar aí que Jesus agora, ele é o penhor de uma superior aliança, e a Bíblia diz que ele rasgou o véu e já adentrou o Santo dos Santos, precedendo-nos e garantindo-nos esse descanso eterno. Então ele diz, agora nós já temos. Isso não muda mais, não muda. Jesus já rasgou o véu, já nos precedeu, entrou na nossa frente, para deixar claro que nós entraremos nesse descanso eterno. Então nada de retroceder, não precisa ficar com medo, meu irmão. Você que está me escutando em casa, não fique com medo, não baixa sua guarda, não fique olhando para baixo, olhe para cima. Olha aí a imutabilidade das promessas de Deus, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus é imutável, a nossa garantia está em Jesus, que já entrou e entrou para sempre, o santuário celestial. Então o seu lugar, o meu, já está preparado. Não vai ser não, já está. Esse descanso já é nosso. Então você não precisa temer nada e nem ninguém. Circunstância nenhuma, nada disso. Devemos seguir firme. Aí, nesse texto nosso de Hebreus, o escritor vai dizer claramente, então agora nós temos que ter essa verdade. Ele vai dizer, é exatamente essa verdade agora que nós precisamos ter, né, como âncora. Olha o que ele diz aí, né, verso 18. Para que diante de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, nós já estamos em direção ao refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Jesus é o nosso precursor, a garantia, Deus é imutável. E eu quero caminhar para o final com o Salmo 33, verso 11, marque na sua Bíblia, esse texto é poderoso. Salmo 33, verso 11, diz lá, os planos do Senhor permanecem para sempre. As promessas do Senhor permanecem para sempre. Números 23, 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não se cumprirá? Já pensou nisso? Deus falou, está falado. Então nós podemos louvá-lo. No versículo 20 e 22 de Salmo 33 também, o salmista diz, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudos. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E Jó, já no final do seu livro, ele vai dizer, capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh, glória! Você não caiu nesse mundo por acaso. Você não chegou aqui de paraquedas, não. Você veio aqui por causa de um plano eterno. Na eternidade, Deus te escreveu na agenda dele. E Ele não vai te deixar, não. Ele não vai te abandonar. Então, você tem que tomar posse disso. Nosso problema não é morrer de coronavírus, morrer de bala perdida, ou morrer de câncer, ou morrer de velhice. Não. Nossa questão é cumprir cabalmente o propósito para o qual Deus nos colocou aqui. E Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Então, meus queridos irmãos, na realidade, esse estudo sobre a imutabilidade de Deus enche o nosso coração. Enche o nosso coração. É esse estudo que traz para o cristão verdadeiro
o conforto que ele precisa, o consolo que ele precisa, a segurança que ele precisa, a coragem que ele precisa, o ânimo que ele precisa para enfrentar essa travessia. As lutas neste mundo que jaz no maligno. Que Deus te abençoe. Você que está aqui, que Deus te abençoe. Que Deus enche o seu coração com essa certeza. Deus é imutável. Então você não precisa ficar desconfiado, você não precisa ficar com medo. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. E nós chegaremos em segurança. Com certeza, chegaremos. Deus não abandona os seus. Deus não nos abandona. Então descanse na imutabilidade de Deus. Descanse nisso. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, a Bíblia quer dizer o seguinte, no homem nós não podemos confiar, porque ele é mutável. Ele existe hoje, amanhã não existirá mais. Mas Deus existe hoje e continuará existindo amanhã. Existirá para sempre. Então nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Feche os seus olhos e faça a sua oração em nome de Jesus.